enigma dos recintos megalíticos. Foi então que surgiu uma das descobertas mais surpreendentes da arqueologia, Göbekli Tepe, no sul da Turquia. Ali foram encontrados enormes pilares de pedra com mais de 12.000 anos. Mas quem construiu esse gigantesco complexo ainda não praticava agricultura, nem produzia cerâmica. Isso muda completamente nossa compreensão do passado. Recintos megalíticos aparecem em muitos lugares ao redor do mundo: Portugal, Espanha, Inglaterra, França, entre outros. Vários desses monumentos pré-históricos foram obra de sociedades anteriores ao chamado pacote neolítico. Olá, estou aqui para gravar o segundo vídeo comentado sobre a pré-história não é o que você pensa. Agora eu vou gravar um vídeo comentando a relação entre complexidade social na pré-história e as estruturas megalíticas. Mas vamos começar definindo o que são estruturas megalíticas. Como o próprio nome já diz, megalítico quer dizer pedra grande, mega grande, lítico pedra. São enormes blocos de pedra movimentados e montados. Existem vários tipos, como os menires, marcos territoriais, erguidos sozinho ou em dupla. Existem também os recintos megalíticos, locais provavelmente de ritual, congregação de pessoas. E existe as sepulturas megalíticas, as estruturas funerárias, onde pessoas de destaque naquela comunidade eram enterradas. E quando os arqueólogos escavam essas estruturas, eles encontram restos materiais e podem associar essas estruturas com determinado momento, determinada data. Muito bem. Durante muito tempo, os arqueólogos acreditaram que esse tipo de estrutura só era possível de ter sido feita durante o Neolítico, em sociedades com organização social mais complexa. Por quê? Imagine movimentar pedras que pesam toneladas. Bom, para eles, aquela visão da pré-história, um modelo de vida muito simples, não tinha como acontecer no Paleolítico, não tinha como acontecer antes da chegada do pacote neolítico. Porque, claro, como a gente já explicou, o pacote neolítico seria elemento essencial para a complexidade social, especialmente a agricultura. Então, para eles, as estruturas megalíticas só podiam ter sido obra de sociedades neolíticas porque exigiriam um grande controle da força de trabalho. E isso só seria possível mesmo com uma liderança central e uma organização pelo menos do tipo clânica. Só que lá por volta de 1990 tudo muda com as descobertas de Klaus Schmidt em Göbekli Tepe, na Turquia, um recinto megalítico emblemático, totalmente diferente de tudo. Göbekli Tepe tem sua fase mais monumental, ou seja, são vários recintos que você encontra lá, mas na sua fase mais monumental, onde os recintos eram maiores, mais complexos, mais decorados, essa fase tem em torno de 12.000 anos. E o mais interessante, não tinha agricultura. Isso mesmo, não tinha agricultura. Então, era obra de sociedades anteriores à chegada do pacote neolítico. E isso muda tudo e adiciona um tom de enigma, de mistério no entendimento da pré-história. Então, eu tenho defendido há muito tempo que a pré-história não é o que você pensa. E realmente não é o que você pensa. Coisas muito complexas aconteceram antes da agricultura. E esses recintos, Göbekli Tepe não é o único. Recentemente, outros arqueólogos descobriram ao redor do mundo recintos megalíticos que apresentam no seu substrato, ao escavar, evidências que apontam que foram feitos antes da chegada do pacote neolítico. É claro, muitos desses recintos pertencem à Idade dos Metais, Idade do Bronze, eram enterramentos destacados. Entretanto, há muitos exemplos que ocorrem antes do Neolítico, bem antes do Neolítico. Então, o que eu tenho defendido desde o começo é isso. A complexidade social na pré-história aconteceu antes. E muito provavelmente havia comunidades muito maiores e muito mais organizadas ainda no Paleolítico, ou no mínimo no Mesolítico. O que acontece é que
essas comunidades se tornam cada vez maiores, há mais comunidades, começa a competir pelos recursos naturais, e aí sim a caça e coleta, que era muito eficaz até então, acaba se tornando ineficiente para alimentar tamanho contingente que surge. Então a civilização surgiu antes da agricultura. Isso é uma hipótese que acontece em muitos lugares. Tá? A civilização surgiu antes da agricultura porque a complexidade social surgiu antes da agricultura. Então é importante entender que a pré-história ela é muito mais complexa. É isso que eu quero passar para vocês. Ela é muito mais complexa do que as pessoas pensam. Então, hoje eu finalizo essa série de vídeos comentados, né? Vou passar para outros temas, mas deixando claro, a pré-história é extraordinária, é um momento extraordinário da história humana. Primeiro pela sua gigantesca escala de tempo e depois porque existem coisas muito mais complexas do que você pensa. E isso é acadêmico, isso é provado por pesquisas. Muita gente tentou até hoje desconstruir o que Klaus Schmidt fez em Göbekli Tepe porque não aceita que estruturas megalíticas tenham sido feitas antes do pacote neolítico, que havia complexidade social antes das estruturas sociais organizadas, clânicas. Mas existia sim, essas sociedades do Paleolítico e do Mesolítico eram muito mais organizadas do que as pessoas costumam imaginar. Muito bem, espero que você tenha gostado, não esqueça de dar o seu like, né, e ajude o canal a chegar aos 1000 inscritos. Muito obrigado!